Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à primeira formação continuada em ATPC da área de Ciências Humanas do ano de 2021. Que tenhamos um ano bastante propício. Esperamos que estejam todos bem e ainda se cuidando. Para que nossa reunião transcorra de maneira satisfatória, solicitamos que mantenham os microfones desabilitados e, se possível, também as câmeras. Vamos manter apenas a câmera de quem estiver apresentando habilitada. Informo que a reunião está sendo gravada e a gravação, bem como os materiais dessa formação, serão encaminhados posteriormente às unidades escolares. A interação ela pode ser feita via chat e, na impossibilidade de utilizar o chat, solicite a palavra utilizando o ícone de levantar a mão. Ao final da reunião, solicitaremos uma breve avaliação. Solicitamos que vocês respondam, pois a sua opinião contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das nossas práticas. Dito isso, portanto, para dar início à formação de hoje, passo a palavra para a diretora do Núcleo Pedagógico, a professora Irma. Bom dia, Irma. Bom dia a todos os presentes. Estão me ouvindo? Dá para ouvir? Sim, Irma, perfeitamente. Sim. Sim, Irma, bom dia. Bom dia. Então, estamos presentes, estamos novamente, né, recomeçando, né, começando o ano de 2021, e a gente deseja a todos um bom retorno, né? Acolhemos vocês novamente, e é claro que esperávamos, né, ter um retorno muito melhor do que nós terminamos o ano passado, mas, infelizmente, por conta da pandemia, nós temos ainda muitos problemas para resolver, e nós estamos voltando nem de uma forma tão normal como a gente esperava que fosse já o ano de 2021, né? Mas a batalha está aí, é mais um desafio para esse ano, e da mesma forma que conseguimos, o ano passado, bastante conquistas, esperamos que esse ano também a gente se movimente, né? A gente se viabilize, a gente tenha esperança de novas conquistas também para esse desafio que começa já no comecinho do ano, né? Já começa no nosso início, né? Então, vamos voltar com os ATPCs para vocês, né? No ano de 2021, a gente se propõe a ajudá-los também nessa trajetória, né, procurando dar subsídios a vocês quanto à questão agora dos primeiros passos para a volta de 2021, né, os nossos alunos, que muitos ainda vamos conhecê-los este ano, né, que por conta do distanciamento do ano passado não foi possível, e a gente vai procurar colaborar com vocês aí nessa chegada dos alunos, né, nesse retorno, por onde nós vamos começar. Vamos dar algumas orientações para vocês em torno do diagnóstico, né? Vamos colaborar também com vocês na questão da recuperação, porque nesse momento, em virtude do que aconteceu no ano de 2020, a preocupação maior nesse momento seria realmente o diagnóstico, né? Quem são os alunos que estamos recebendo? Como estão em nível de aprendizagem esses alunos, né? E quais são as habilidades que eles precisam ainda desenvolver para dar continuidade no ano de 2021, certo? Então, um bom retorno para todos e aquele companheirismo de sempre, que sempre estaremos com vocês para ajudá-los naquilo que for possível. Passo, então, para os PCNPs para dar início à formação de hoje. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Com muita alegria que nós estamos de volta para esse momento formativo. Nós temos como proposição para esta formação uma discussão sobre a dimensão sociocognitiva para a avaliação diagnóstica, com foco na recuperação das aprendizagens. E aí nós temos esses objetivos que eles sempre caminham conosco no momento de formação, sempre estabelecer a proposta do dia. Então nós vamos ter esse ATP sempre como um espaço de formação,
e também de aprendizagem colaborativa. Nos proporemos a desenvolver estratégias com vocês para atividades de acolhida e diagnóstico com foco na recuperação das aprendizagens. Nesse sentido, nós vamos sugerir, né, algumas coisas, embora nós sabemos também que outras coisas vocês já o fazem. Vamos trabalhar ou resgatar a importância do acolhimento dos professores no contexto atual, que todos nós possamos nos sentir bem acolhidos nesse contexto que nós estamos vivendo, de angústia às vezes e de expectativa e esperança, desejando que a vacina chegue logo para todos nós. Orientar sobre as habilidades essenciais de suporte do ano 2021, dos diferentes componentes curriculares da área de ciências humanas, sociais aplicadas, que está proposto lá pela SEDUC. E ainda subsidiar os docentes, propiciando a continuidade de estudos de forma presencial e remota, síncrona e ou assíncrona. Então, a partir disso, nós vamos trabalhar esses objetivos com a pretensão de contribuir com a nossa formação, tá certo? Eu só queria voltar um pouquinho o slide, eu acho que o Fábio pode me ajudar nisso, antes não sei, a Lu conseguiu conexão? Bom dia. Ô Lu, ô Fábio, volta um slide, por favor, deixa nos objetivos. Estou no celular aqui, estão me ouvindo? Isso. Desculpa que eu apertei aqui 2 vezes e aí ele seguiu. Estão me ouvindo, Egito? Sim, sim. Oh, que bom! Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Conexão caindo, mas a gente aqui firme e forte. Passa a palavra, Egito. Certo, agora nós vamos ouvir uma mensagem. Essa mensagem ontem a Lu também encaminhou lá para o grupo de professores, não sei se puderam ver, mas, em todo caso, essa mensagem é para nos ajudar a entender essa caminhada que nós estamos vivendo, então a gente pensou nesta mensagem para vocês. Então, vamos ouvi-la.
E a sua bagagem poderá pesar novamente. É que esse texto foi cortado aí na hora de fazer o corte. É um momento que nós trouxemos para compartilhar um pouco esses sentimentos, né? O que vamos levar na bagagem, o que nós temos na bagagem, o que precisamos tirar da bagagem, o que precisamos dispor da bagagem. Então, momento de experiências, vivências, perspectivas futuras, pensando nesse contexto que a gente está vivendo, né? É importante para nós a participação de vocês. Então, o chat é o momento de compartilhar. Pode participar levantando a mão. Sempre, Egídio, Sim. pensando sempre que a vida nos traz escolhas. E é sempre essas escolhas, por mais difíceis que elas sejam, né? Porque estamos habituados com alguns momentos, emoções, mas podemos escolher o que vamos levar na nossa bagagem, o que queremos que ela que esteja na bagagem. E esse é um momento muito importante, é um momento de acolhimento. Estamos acolhendo os nossos sentimentos, estamos acolhendo a vocês, nossos queridos professores, estamos acolhendo os alunos, as equipes, os pais, estamos acolhendo o novo, estamos acolhendo a vida, uma vida que vai ter novas características. Então, fiquem à vontade, quem quiser pedir a palavra. Egídio, eu não consigo ver o chat por aqui, estamos sem conexão ainda. Eu estou acompanhando, tá? Eu não consigo acompanhar aqui, tá? Assim que conseguir a conexão, eu aviso. Certo. Vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho vocês. O que vamos levar na bagagem? O que queremos, né? Que experiências vão ficar, que vivências e que perspectivas futuras. Eu vou comentando as postagens aqui por um tempo, tá? A Silvana, ela colocou experiência de uma vida. Silvana, gratidão, amor e às vezes solidão. Tudo isso faz parte, né? Eu vou ter que guardar dinheiro. Se eu conseguir, eu vou começar a pagar. Eu faço assim. A Eleusa colocou, levarei tolerância e empatia. E agradecendo a presença da Eleusa, que é a nova PCNP do Conviva, que está participando conosco nesta reunião também. O Aparecido José colocou otimismo e esperança. A Vanessa Crepaldi, aprendizado. A Kelly, autoconfiança, esperança e empatia. Obrigado, gente, pela participação. É o momento da nossa... nós estamos tentando trazer esse momento de reflexão para potencializar nossas ações também no cotidiano escolar. Gratidão, fé, empatia, a Roseli Massimino. Joilson, coragem. Tolerância e respeito. O Júlio César. A Elaine, esperança, autoconfiança. Então, essas são as participações, Lu. Você quer comentar? Eu acho que são sentimentos, expressões que diz muito para a gente, da gente, nesse contexto vigente, né? Então, nesse sentido... Acho que eu consegui voltar, Egídio. Beleza. Estão me ouvindo? Sim. Oi, que bom. Conexão voltou, agora dá para a gente
continuar. acompanhar mais de perto aqui. Tá? É uma bagagem realmente que precisamos estar sempre atentos, né, para não deixar o peso de todos aqueles sentimentos que acabam prejudicando o nosso andar, a nossa caminhada. E a esperança, né? A esperança que faz parte aí dessa vivência que vamos sempre estar abertos ao novo. Passa a palavra, Egídio. Certo. Então, nós vamos continuar nesse momento agradecendo a participação de fato de todos vocês, essa participação na escuta do outro e também a participação na expressão das palavras e dos sentimentos aqui no chat. Muito obrigado, professores e professoras. Aí, veja só, nós vamos ter esse momento que, para contextualizar um pouco a nossa vivência e também a proposta de olhar para a perspectiva de futuro. Tem esta proposição aqui da nossa utilização do Padlet. Quer comentar, Lu, isso daí? Sim, esse material já foi disponibilizado ontem para vocês. É muito importante a participação, porque nós já temos um do ano passado. Quando eu abri o nosso Padlet do ano passado e perguntamos as diversidades de pensamentos em relação ao Covid, é lógico que no próximo momento nós vamos comparar os dois, porque é um registro. E para os professores que utilizaram naquele momento essa ferramenta, é uma ferramenta incrível. Então, por favor, entrem, observem, escrevam, não tenham medo. Conhecer essa ferramenta Padlet é muito importante. Ficamos muito felizes quando vimos nas escolas o uso da ferramenta de uma forma ampla, nas feiras de ciências, aí, né, nas feiras comunitárias, aí vamos dizer, né? Tiveram vários nomes. Foi uma ferramenta bastante utilizada durante o ano. Então, fica aí o convite. Não se desesperem, não precisa entrar agora, nesse momento. Só procurem salvar o link, já está nos nossos grupos. Então, para que vocês participem mesmo, deixem lá as opiniões de vocês, para que vocês possam registrar aí o que foi, né, esse momento do Covid e como a gente descreveria esse momento e qual é a percepção. Então, e conheçam a ferramenta, quem não conhece ainda, fica aí o convite para que vocês utilizem. O Meozinda está com a mão levantada. Você quer comentar, ô Meozinda? É só habilitar seu microfone. Não? Opa! Pelo amor, hein? O negócio aqui enlouqueceu. Criou vida própria. Se quiserem, logicamente, já podem estar acessando e salvando o link para que vocês possam estar fazendo as contribuições. Certo. É um convite de acolhimento. Vamos acolher as ideias, vamos acolher aí os sentimentos, e vamos registrar esse momento. É muito importante esse registro para a nossa vida futura também, né? Porque, querendo ou não, escolhendo ou não, estamos vivendo. Sempre que a gente trabalha conceitos sobre guerras mundiais, eu sempre ficava pensando, né? Imagina quem viveu nessa época. Eu acredito que daqui a algumas décadas vão perguntar, né? Imagina quem viveu essa época do Covid, como seria, né? Como vai ser? Então, é importante o registro. E a ideia da prospectiva, né? A percepção que a gente tem, né? Pode olhar para o futuro, né? Imaginar o futuro. Exatamente. E aí tem essa dimensão, Lu. Vai lá. Isso. Dentro do tema acolhimento, vocês observem que
é recorrente esse tema, todos vêm falando a importância, a gente sabe a importância do acolhimento. Só que esse é um momento ímpar, né, que precisamos muito acolher. Primeiro, precisamos estar abertos ao acolhimento. Mas eu tenho que fazer acolhimento? Não, peraí, vamos pensar. Por que acolher? Acolher de que forma? Acolher sentimentos, acolher situações. É o acolher que é importante que a gente observe. E antes de acolhermos alguém, a gente precisa se autoacolher. Eu preciso identificar meus sentimentos, eu preciso para depois acolher o outro. A câmera sumiu, isso é mau sinal. Sinal caiu a conexão. Vai me avisando se eu sumir. Então, acolher, o ato de acolher, ele é próprio do ser humano. E quando nos sentimos acolhidos, a gente se sente bem no local, a gente se sente bem na situação, a gente se sente bem no grupo. Então, acolher é podermos pensar em relações, né, em interconexões. E o acolhimento, ele vai estar, de certa forma, a forma conceitual, pedagógica, em dois momentos. Nós não podemos ficar só no momento, que é escuta e mapeamento. Ele é importantíssimo, mas ele precisa trazer ações. Então, que ações o acolhimento vai trazer para mim como pessoa, para a minha equipe, para a minha família, enfim, para todos com quem eu convivo. E dentro da escola, esse acolhimento, ele se faz essencial, principalmente nesse momento, né? Que medo, ansiedade, insegurança, dor, né? Quantos estudantes, quantos professores tiveram perdas na família, então é um momento de empatia, é um momento de engajamento, é um momento de pertencimento. Acolher é um ato humano, e ele não tem que ser uma obrigação do começo do ano, mas sim uma ação constante. Você está passando, né, Egídio? Ou foi o Egídio que sumiu, gente? Eu estou aqui. Você tá... Pode passar? Pode. Certo. Só que tem que esperar um pouquinho por conta do delay, tá bom? Aí eu Vai vejo... lá, Egídio, é contigo. Certo. Dentro dessa proposição de pensar esta dimensão da acolhida, nós sabemos muito bem que, como professores, a educação socioemocional, ela faz parte desse processo, né? Então, nós temos as macrocompetências que estão aí colocadas, que é o autoconhecimento, que vai sempre nos ajudar a identificar o que nós sentimos, ter uma percepção sobre nós mesmos, reconhecer nossas forças e também fraquezas, a busca da autoconfiança e também a busca da autoeficiência. Então, este autoconhecimento é um processo que dura a vida inteira. Então, nós devemos despertar em nós essa busca e também devemos contribuir para que o nosso estudante consiga também desenvolvê-lo. Então, desenvolver o autoconhecimento é fundamental. Depois, pensar na autogestão. A autogestão no sentido de buscarmos sempre o controle dos impulsos, principalmente aqueles sentimentos que foi até apresentado na mensagem de hoje, da raiva, da angústia, né? Manejar o estresse, que muitas vezes, por conta do contexto, da situação, a vida nos prega algumas situações desesperadoras, e aí a gente perde o foco, a busca da autodisciplina, no sentido de ter um controle sobre as nossas situações vivenciais e também as nossas práticas, a automotivação. Isto é importante para que a gente encontre motivos naquilo que a gente faz, por meio desses objetivos que nós vamos traçando. Então, é importante ter presente esses objetivos.
em busca desta habilidade de organização, porque a autogestão está ligada a esse processo todo de deixar as coisas fluir a partir daquilo que nós vivenciamos. E então, é um caminho que precisamos fazer, né? E dentro desta proposta, é sempre pensar na tomada de decisão. A tomada de decisão, ela é essencial porque ela faz parte desse caminho que precisamos construir na busca da comunicação efetiva, do nosso engajamento social, da construção dos relacionamentos e do trabalho em equipe. E pensando em trabalho em equipe, isto sempre vai nos levar para a habilidade de relacionamento, que vai nos ajudar, principalmente, a identificar os problemas, tanto internos, subjetivos, como objetivos da realidade ou instituição, analisar situações e também não ficar fazendo pré-julgamentos, resolver os problemas de forma que se resolva, não que esconda ou coloque debaixo dos tapetes, a reflexão no sentido de pensar a forma de resolver aquilo da melhor maneira possível, com responsabilidade ética, para que, enfim, a gente construa essa consciência social, a consciência de que somos parte desse processo e que devemos respeitar a realidade do outro. Então, essa questão da alteridade, filosoficamente falando, aquela capacidade de compreender a diversidade, a busca da empatia e do aprecio, apreciar a diversidade. Então, nesse contexto é que nós, enquanto docentes, precisamos pensar que nós temos essa tarefa da educação socioemocional, por isso que hoje nós estamos chamando a nossa formação a tentativa de buscar esta sociocognitiva. Então, compreender também a nossa dimensão emocional para desenvolver bem o nosso trabalho. Aí eu passo para o próximo slide. E pensando também, Gide, que nós, como professores de ciências humanas, era uma constante, né? A gente estar sempre trabalhando as dimensões do conhecimento, esse engajamento, querendo ou não agora, né, passa a ser um plano maior, né, em todas as áreas, mas nós sempre habituamos a esse olhar mais humano, esse olhar mais socioemocional, tanto dentro das partes conceituais, né? Não tem como a gente falar de migração, como a gente sempre diz, e não falar do humano ali, não falar das emoções e não falar de sentimentos. Só que trazer mais próximo, né? Deixar só de observar o conceitual, mas trazer para a realidade. Um olhar mais atento ao acolher o nosso estudante, ao acolher o nosso colega ali de área e de outras áreas, enfim, é o acolhimento que, de certa forma, vai trazer esse benefício. E para nós, você não está me ouvindo ou você não está indo? Não, não estou conseguindo passar. De ciências humanas, assim, de coração, queremos realmente que vocês se sintam acolhidos. Para nós foi assim, uma alegria muito grande quando ficamos sabendo que podemos nos encontrar em ATPC mais uma vez e estarmos discutindo, analisando e podermos estar mais diretamente com vocês. Realmente socializo a nossa alegria de podermos estar mais próximos e esse ano também. E aí, sempre nessa tomada de proposta, né, essa tomada de atitude pedagógica, é importante pensarmos um pouco na integração das nossas competências socioemocionais ao trabalho pedagógico. Isso porque essa proposição de que existe uma intencionalidade pedagógica ao desenvolver determinadas atividades. Então, é importante para nós, e até inclusive isso foi retomado hoje no ATPC lá do Centro de Mídias, do SAF, né, que é a proposição de uma atividade que seja sequencial, ativo, focado e explícito. Lembrando que essa dimensão, ela está ao longo da vida e ela
deve perpassar toda a situação de aprendizagem, proporcionando situações em que nós, como professores, devamos compreender que o estudante ele tem que perceber o caminho que tem que ser feito nesta caminhada da descoberta de si mesmo, das dimensões socioemocionais. O fato é que a dimensão socioemocional, essa competência, ela não é um conteúdo específico, ela está presente durante todo o processo. Então, por isso que é importante para nós todos termos clareza ao desenvolver as nossas aulas, incluindo essa dimensão no processo, por conta daquilo que nós queremos desenvolver no trabalho, tornar isso uma percepção para o estudante e ficar bastante claro para todos nós como devemos fazê-lo. Estou passando mais um slide e ele não vai. Isso. Aí a Lu comenta e é o convite. Temos uma convidada especial hoje, vamos estar acolhendo. O núcleo ganhou, em Ciências Humanas também, né? Ganhou aí mais uma companheira. Eleusa, bom dia. Vamos pensar em estratégias de acolhimento, vamos ver se a Eleusa, se a internet voltou aqui no núcleo para todos. Ela que é a nossa nova PCNP do Conviva. Tá, aí vem sempre a pergunta, né? Como acolher? A gente sabe que é importante. Existe aí, vocês estão recebendo uma chuva de informações, ideias. Vamos só aguardar a Eleusa e vamos conversando. Está com probleminha na conexão. Só um minutinho, tá, Luciana? Opa, tá ok, Fábio. A gente traz aí, a Eleusa vai comentar, 2 sugestões, eu achei muito interessante, quando eu vi essa primeira sugestão, roda de conversa virtual. Se estivéssemos falando isso em fevereiro de 2019, todo mundo estaria dizendo que absurdo, impossível, como é que a gente vai estar fazendo isso, né? E hoje, depois de todo esse andar, falar em roda de conversa virtual, sim, vou pelo Teams, vou pelo WhatsApp, vou pelo Zoom, já tenho grupos com os meus alunos, querendo ou não, são ganhos que tivemos, lógico, né? Foi meio complicado, mas a gente hoje podemos falar de roda de conversa virtual. O acolhimento para o aluno que vai estar indo à escola presencial, mas aquele que está em casa, virtualmente, o nosso professor, que não vai presencial, mas está virtual também, é uma realidade? É possível? Sim. É algo que podemos, é uma conquista também, sem dúvida, poder estar com os alunos, tanto presencial como em trabalho remoto, é uma conquista que a gente espera que venha, tá? Lu, o Teams também está incluindo novas funcionalidades e me parece que há a possibilidade também de criar pequenas salas, pequenos grupos. É também uma maneira de transformar essa possibilidade, essa proposta em uma possibilidade real, utilizando o Teams, que agora pode ser acessado pelas escolas, né? Exatamente. Não sei, e a Eleusa ideia conseguiu? Também é de uma rotina semanal de acolhimento, que ela não aconteça só no primeiro dia, no primeiro momento, mas que esse acolhimento seja sempre estimulado, que a gente consiga orientar nossos estudantes para acolher, para receber, empatia, né? Porque é importante. Eu vou acabar falando a parte da Eleusa. Ela consegue chegar ou a gente espera, na hora que ela conseguir, a gente volta? Acho que é melhor. Ela vai usar o meu, tá? Só um minutinho. Fábio, gratidão sempre, auxiliando aí, né? Nosso anjo da guarda, protetor. Da tecnologia. Da tecnologia. Olha lá, Eleusa, que já vinha apoiando bastante o grupo do WhatsApp. Sim, Lorena. Bom dia, Eleusa. Bom dia, gente. Desculpa o transtorno, porque, na verdade, é o nosso ali, a tecnologia estava meio complicado.
Seja Bom dia a todos. bem-vinda, seja acolhida. É uma alegria muito grande ter você na nossa equipe. Tenho certeza que você já vem para somar e somar e somar. Bem-vinda. Eu que agradeço, né, pela recepção. Assim, estou muito contente de estar aqui com vocês e contribuindo também aí, aqui, né, com o núcleo e com as escolas. Então, vou falar um pouquinho do que seria o Conviva, né? Na verdade, houve aqui uma reformulação do Conviva, que antigamente era o Sistema de Proteção Escolar. E o Conviva é um programa de melhoria de convivência e de proteção escolar. Então, hoje, devido ao acolhimento, né, está com um foco as competências socioemocionais, né? Devido a esse distanciamento do que está acontecendo hoje entre professores, alunos, toda a comunidade escolar. Então, desculpa, olha, está caindo aqui o... Então, vou falar para vocês um pouquinho hoje do que seria, né, essas estratégias para esse acolhimento, né, através do distanciamento para com os alunos, professores. Então, nós temos aqui a roda de conversa virtual que proporciona aí, né, que é uma ferramenta muito poderosa para esse acolhimento e partilha entre professor e aluno. Passa a enriquecer realmente esse contato, né? Que constitui aí um encontro virtual conduzido por um mediador. Quem seria esse mediador? Próprio professor, né? Ele vai trabalhar aí com esse aluno através de quê? Através de algumas estratégias, como apoiar, amparar, estabelecer vínculos, né? E como que eu estabeleço esses vínculos entre professor e aluno? Através do quê? Da escutativa, através do diálogo, né? Porque eles estão passando por momentos muito difíceis. Então, eles têm essa necessidade de estar se relacionando aí com o seu professor, de estar conversando, de ter uma acolhida aí realmente que seja boa para os sentimentos, né? E esse acolhimento, ele deve ser uma prática o quê? Constante. Antigamente, a gente só falava em acolhimento no início, né, do ano ali, quando passava a conhecer os alunos, a conhecer os professores, mas hoje não. Uma das propostas, e até mesmo do Conviva, é que esse acolhimento seja uma prática constante, inclusiva, né, que seja o quê? Verdadeira, uma prática que seja realmente no contexto escolar, valorizando o outro, né, buscando realmente a empatia. O que seria essa empatia? A tolerância também ao estresse, né? Então, nós temos que trabalhar o socioemocional do aluno para que ele tenha o quê? Uma boa aprendizagem. Porque se ele não está bem no socioemocional, se ele não está bem, como que ele vai ter uma aprendizagem de qualidade? Então, isso serve também para o professor, serve para as famílias, né, que acompanha aí todo o sistema escolar. Então, essa é uma opção. A roda de conversa virtual já está trabalhando nesse acolhimento para com os alunos, né? Essa interação professor e aluno vai proporcionar o quê? A empatia. Por quê? Porque eu pratico ali momentos especiais de escuta, de diálogo, né? Onde as emoções passam a ser colocadas em práticas e busca o quê? Busca orientações. E nós temos, assim, dentro do Conviva, até mesmo agora, né, com o psicólogo na educação, que vai favorecer também esse acompanhamento, né? São o quê? Estratégias para a gente acolher nossos alunos, estratégias que veio para somar, para a gente trabalhar o socioemocional de toda a comunidade escolar. Obrigada, passo a palavra. E desculpa pelo transtorno. Oi, Leusa. Temos aqui no chat a Shirley. Parabéns ao núcleo por ter a oportunidade de receber a Eleusa, que é competente, uma pessoa maravilhosa. Obrigada, Shirley. Nossa, realmente. Obrigada. Fala para ela que eu agradeço. Ganhamos Ela muito. também, aliás, a Shirley também tem eu tenho uma grande consideração por ela, uma pessoa também excepcional. Obrigada, Shirley. E obrigada a todos os colegas, que o ano passado eu estava aí com vocês, né? Passando por tudo isso que vocês passaram. Então, a gente já sente também um pouquinho do que está acontecendo. E estou aí para ajudar vocês. Precisando, é só entrar em contato aqui, né, no núcleo. Estarei aí ajudando vocês no que precisarem, principalmente nessa relação aí, né, de convivência, né? Principalmente no socioemocional. Obrigada a todos. Nós agradecemos. Eleusa, seja muito bem-vinda. Ô, Lu, vê se você consegue passar, né? Porque eu estou aqui bloqueado. Deixa eu acho. solicitar aqui. Eu tenho tanto medo de mexer e cair tudo. Eu não estou conseguindo passar.
Tá, vamos lá. Deixa eu ver. Estou aguardando a aprovação aqui. Esse primeiro momento, nosso ATPC, ele vai ter 3 momentos, né? O primeiro é do acolhimento. Agora, vamos para... Bom, não vou dar o spoiler aqui, né? Quem já viu a pauta, vamos lá. Vamos pensar que para que a gente desenvolva um bom trabalho, para que a gente tenha um bom acolhimento, ou que a gente tenha um bom conhecimento, nós precisamos levantar dados e informações. Quem nós somos? Quem é a equipe de Ciências Humanas da Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis? Colegas, olha, eu vou dizer para vocês, eu venho de outra diretoria e, lógico, né, fui muito bem acolhida aqui, mas encontrei pessoas, assim, fantásticas, professores muito dedicados, pessoal realmente que vive a educação, não que eu não tinha lá, mas aqui eu vi uma realidade, assim, que vão fazer a diferença. Quantos somos? E a conexão. Fala que não é a minha, por favor. Quantos somos? 90. Agradecemos mais uma vez a todos os colegas, principalmente aos professores coordenadores, os PCs, PCGs e PCAs, que se desdobraram para chegar a todos os professores e repassar o forms que nós encaminhamos. Conseguimos 91 docentes respondendo a esse forms, mas nós temos ainda uma missão, aparentemente pela sede, são quase 120 professores. Então, está faltando alguns a gente chegar, mas desses 91, agradecemos muitíssimo. Quem nós somos? Então, nós temos aí 23% dos 91 professores da nossa diretoria são professores que lecionam geografia. 21% que lecionam história. Aí o que acontece? Temos a filosofia, 5%. E a partir daí, nós temos professores que têm mais disciplina, né? Lógico, a formação nossa em ciências humanas permite, mas olha, geografia e história são 18%, filosofia e sociologia, 5%, sociologia e geografia. Tem 3 perdidinhos aí, quando a gente faz o cálculo, dá 97%. Por quê? Essas 3 últimas cores são professores que lecionam, além do seu componente, mais 2. Então, estão aí com 3 componentes curriculares esse ano, tá certo? Então, nós temos professores que lecionam várias disciplinas aí ao mesmo tempo. Hoje eu saí do controle, tá contigo? Com quem que tá? Vou solicitar o controle, então. Tá meio estranho hoje. Tá, né? Emoção. Quando imaginávamos estar trabalhando numa terça-feira de carnaval, né? Jamais. Eu solicitei o controle, mas também eu não passo, Lu. Fábio, pode nós, Fábio. Vou solicitar também. Isso. Opa, que bom, obtive o controle. Vamos lá. Vai com você, então. Vamos tentar ir para frente. Foram várias perguntas, mas as 3 delas qual componente leciona? Isso. Pulou 1, viu, gente? Tem um antes. A categoria profissional. Então, hoje, na diretoria de ensino... Meu Deus, o negócio doidou agora. Tem mais um depois. Deve ser o próximo. Mas, assim, só... delay, conforme você aperta, dispara. Eu não estou apertando, Fábio, mas eu já perdi o controle. Nós somos 50% de professores efetivos, 25% de categoria F, 24% de categoria O e 1%... Efetivo e categoria O. Ficou perdido aí o dado. Acredito que na hora de fornecer o dado ficou perdido, tá? Não, Lu, é que 1%, ele é efetivo e também tem outro cargo da categoria. Entendi, gente. Beleza.
E ontem apareceu esse dado novo, né? Uh-uh. Vamos ver se vai para frente. Experiência. Esse é um dado fantástico, principalmente para as nossas formações. Ficávamos o ano passado todo falando, nossa, a gente aprofunda, né? Não, mas nós temos. Então, quem é que nós temos aqui? Há quanto tempo? Olha que interessante, né? Faz jus aí à qualidade dos professores. 84% dos nossos professores de ciências humanas estão há mais de 10 anos na rede. Então, nós estamos com uma equipe potente, experiente, e que podemos, querendo ou não, dentro das nossas formações, estarem aprofundando os conhecimentos. E os novos que estão chegando também estão chegando com força total, estão auxiliando bastante. Muitos, né, se preocupam com a formação, procura a gente, vem buscar as informações. Então, nós temos 3% de 3 a 5 anos, 8% de 6 a 10 anos e 5% de 1 a 2 anos. Então, aos nossos novos colegas que estiverem nos ouvindo aí no nosso TPC, sejam muito bem-vindos à equipe de Ciências Humanas da Diretoria de Ensino. E nós queremos mostrar quem somos, mas mais do que isso, queremos fazer na prática a importância de se levantar dados. A partir daqui, nossas formações, elas têm um caráter para atender realmente a nossa equipe, né? A gente sabe agora qual o caminho que nós vamos estar percorrendo. Foi? Não foi. Vamos de novo. Isso. Isso. Ainda não. Eu estou quietinha, não estou mexendo nada aqui. Pergunta rapidinho para vocês agora. Estamos voltando. Voltando ao presencial, voltando ao remoto, voltando, né? Onde vamos começar? Por Se onde? 84% dos nossos professores têm mais de 10 anos, né? Então, nós vamos ter informações bastante interessantes aqui. Por onde devemos começar? Esse retorno, ele acontece de que forma? Quais são as sugestões, né? Rapidamente, para que a gente chegue na parte prática do nosso TPC hoje. O chat fica aberto, você pode participar levantando a mãozinha ou ainda escrevendo no chat, tá bom? É uma pergunta aberta, sim, é uma pergunta aberta exatamente porque a gente quer informações variadas, né? Então, estamos voltando. Por onde devemos começar? O que é importante quando retomamos ou quando iniciamos? Vamos pensar na sala de aula, vamos pensar ali nas nossas sequências. Aonde devemos começar? Todo mundo quietinho? Eu acho que estão pensando, né? Eu acho que pensando. Claro que não existe uma receita, né, gente? Mas existem experiências de muitos que pode contribuir com os demais. Então, nesse sentido, a proposição é realmente para socializar intencionalidades pedagógicas. Observem que já passamos pelo planejamento e já recebemos bastante informações, muitos materiais, mas aonde devemos começar realmente? Por onde começar? Qual é o ponto-chave? Eleusa, pelo acolhimento e pelo diagnóstico da aprendizagem. Eliane, eu não tinha lido, Eliane, anteriormente, perdão. Eu acredito que ela vem na socialização da Eleusa, realmente excelente, pessoa bem para somar. Silvana, pelas emoções, vivência dos nossos educandos. Perfeito. Aparecido José, estamos presencial e remoto, diagnosticando e retomando as habilidades essenciais. Perfeito. Tudo bem, muito obrigado, Marlene. Acolhimento, orientações de segurança e atividades diagnósticas. Muito obrigada, Marlene.
Marinês, Eleusa, você recebeu um coraçãozinho aqui, está acompanhando, Marinês. Obrigada, Marinês. Certo. Partindo da realidade. Eliane, partindo da realidade, acolhimento. Muito bem, muito obrigada, Eliane. Certo. Veja só, tudo isso que vocês propuseram está presente nesse percurso, digamos assim, que nós temos recebido da Secretaria da Educação. Obviamente que nós sabemos que o currículo, ele agora está focado um pouco nas habilidades essenciais. Então, nós sabemos que as habilidades essenciais é sempre um recorte da totalidade do currículo. E para o momento que nós estamos vivendo, então, foi selecionado algumas habilidades. E é importante que o desenvolvimento dessas atividades, elas vá nos ajudando a compreender a realidade do nosso educando. Então, a possibilidade do diagnóstico, das avaliações diagnósticas e formativas, e também o acompanhamento. Tudo isso faz parte do processo pedagógico. Recordar que nós temos alguns recursos didáticos, materiais digitais e impressos, e as nossas formações sempre está focando no uso dos materiais e também das avaliações. E com o apoio, digamos assim, do CMSP, que vai nos ajudar aí a trabalhar sempre a sintonização do conteúdo com as habilidades. A gente quer agradecer muito a participação de todos vocês aqui no chat. O Joilson trouxe importante também perceber onde estão as lacunas deixadas pelo último ano. Perfeito, perfeitamente. E é sobre isso mesmo que nós vamos conversar hoje um pouquinho e fazer algumas proposições. Aprender a acolher de uma forma diferente, diz a Daiane, já que somos de humanos aconchego, abraço e carinho fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigado, gente, pela participação e vamos continuando aqui. Lu, quer comentar? Pode passar, gente. Então, nós vamos pensar o levantamento dos conhecimentos prévios, né? E aí, pensando nessa questão, ou nessa proposta que o Joilson trouxe ali no chat, quais são as estratégias para desenvolver habilidades essenciais das lacunas da aprendizagem dos estudantes? É um outro momento interativo, de participação, e também a gente quer ouvir um pouco o que vocês têm proposto, e depois nós vamos sistematizando o encontro de hoje. Pensando que, logicamente, de acordo com a participação aí dos colegas, agradecemos muitíssimo. Gente, acolhimento é importante e o diagnóstico se faz presente, ele precisa se fazer presente para que a gente tenha aí um sucesso. É o diagnóstico que nós vamos perceber que aonde estamos e para onde vamos, né? E vamos pensar também agora nas estratégias, porque aí a gente, após a interação, já vai pegar todo esse contexto e vamos estar mostrando na prática para vocês, tá? Estratégias para desenvolver habilidades essenciais e das lacunas de aprendizagem. Que estratégias podemos estar utilizando? Que seria estratégia? Momento de socializar também aquilo que vocês já desenvolveram na escola, em outro momento, ver se esse momento, aquele modelo ou aquela proposta que vocês já propuseram é cabível. Tudo isso é um momento de socializar um pouco. Gídio, vamos deixando as ideias no chat, vamos em frente para a gente conseguir chegar à finalização da ideia aqui. Vamos lá, então.
estratégias para desenvolver habilidades, vamos estar recordando A o importância, diagnóstico, né? isso. Exatamente. Pode falar, gente. A importância da avaliação diagnóstica, ela é, digamos assim, a principal lupa, né? Que nos leva a observar, a reconhecer aquilo que os estudantes não conseguiram desenvolver. Então, o olhar de perto essa situação, ela é importante. O que os estudantes conseguiram aprender e o que não conseguiram desenvolver. Então, é um caminho para a proposta didática da recuperação. E aí, vamos trazer esta ideia, né? Que um diagnóstico, ele precisa ter esse foco na recuperação. E quando se pensa nisso, é importante identificar a realidade sociocognitiva de cada estudante que está participando do processo. Quando nós incluímos o conceito sociocognitivo, era essa percepção da vivência desse momento que nós estamos participando de uma forma singular, que as habilidades socioemocionais, elas precisam estar em conexão com a dimensão sociocognitiva, com a dimensão cognitiva. Por isso que nós juntamos dois conceitos, sociocognitivo. E aí pensar também as habilidades e os conhecimentos que foram trabalhados e os que foram consolidados, isso de uma certa forma a partir daquilo que nós temos de dados da nossa escola, das avaliações todas feitas, e quais precisam ser retomadas e ou aprofundadas, porque nós vamos perceber que algumas coisas ainda não foram consolidadas. Então, é preciso retomar e aprofundar. E essa retomada da ação educativa precisa ter o foco nos gaps cognitivos. Gaps cognitivos significa ali lacunas de aprendizagem. E todos nós, enquanto docentes, vamos percebendo a partir das proposições das atividades aquilo que nossos estudantes conseguiram desenvolver e aquilo que eles precisam de um apoio pedagógico para ampliar seu saber, seu conhecimento. Daí a importância do diagnóstico, né, para detectar e eliminar essas defasagens. Observem que nós tivemos um ano aí realmente bastante complexo, era a implementação do currículo, era novo, e já com pandemia, resumindo, a gente tem aí todo um contexto que vai por anos agora precisar ser estruturado. Então, esse diagnóstico, ele precisa se fazer presente, porque senão a gente vai ficar, né, sempre martelando aí. Garantir o direito de aprendizagem de todos, tá? Todos os estudantes têm esse direito, principalmente o respeito às diferenças. E olha como a pandemia trouxe esse alargar das diferenças. Querendo ou não, ela vem à tona e nós vamos estar recebendo agora nossos estudantes, e é até um ponto de observação, esse diagnóstico, né? Como eles estão realmente, o que aconteceu, porque a gente vive a nossa realidade e observa, mas senti-los realmente é muito importante. A criação de significados mais eficazes e, principalmente, o diagnóstico vai auxiliar no desenvolvimento das nossas propostas. Eu vou propor a partir de um diagnóstico, que ele é contínuo, ele é processual e não pode acontecer uma única vez, né? Diagnóstico, ação, diagnóstico. É importantíssimo diagnosticarmos aonde estamos, o que conquistamos e aonde queremos chegar. É o Fábio agora que está indo, Fábio? Ô, Lu, sou eu. Dois aí. Não, mas veja só, eu queria só retomar aqui no chat, quem tem duas falas importantes, tá? O Aparecido José, ele trouxe assim, retomando a partir da diagnose, trabalhando de forma diversificada, com ensino híbrido, aulas invertidas, aulas dialógicas, entre outros,
Depois, o Joilson, retomar de maneira estratégica assuntos do ano passado e ver a reação do estudante, do aluno. Muito bem, vamos observar a prática agora. Na prática, quais perguntas eu posso fazer que vão auxiliar nesse momento de diagnóstico? Vocês vão observar que são perguntas bem simples. O que eles já sabem e o que precisam aprender. Por que essas duas perguntas aqui? Porque ela vai substituir uma célebre pergunta que a gente sempre fazia lá em décadas atrás. O que eu já dei? O que eu já passei para os meus alunos? Ah, mas isso eu já dei, vou dar de novo? É uma célebre frase nossa, né? A gente que está há algumas décadas na educação, pensar no novo questionamento. É um olhar diferenciado. Tudo bem, eu dei, entre aspas, né? Vamos assim, eu passei, eu ministrei essas informações, mas ele aprendeu? Então, observem que são duas perguntas bem simples, mas que vão dar um norte bem amplo. O que eles já sabem? Eles já sabem em relação ao quê? O que meus alunos ou meus estudantes eles precisam saber? Então, o que eu vou observar no meu diagnóstico? Primeiro, a evolução das habilidades, que é o que estão chamando de processo cognitivo, né? A gente vê isso bem forte no CMSP, o processo cognitivo mais objeto de conhecimento é igual habilidade. Os ATPCs da semana passada reforçaram bem esse conceito, né? Então, progressão das habilidades, como é que a gente trabalha isso? Que jeito que eu vou saber onde meu aluno está? Os objetos de conhecimento, o que ele já sabe sobre conceitos, o que ele já sabe articular, o que ele já sabe organizar, e em que nível ele está dentro do seu desenvolvimento socioemocional. A gente pensa sempre na escola, a educação para a vida social, né? É ali que vai acontecer o social. E como a gente faz isso? Como é que a gente faz esse diagnóstico? Usando os meios mais variados possíveis. Ou seja, temos uma liberdade para escolher atividades, metodologias com estratégias variadas para chegar onde nós precisamos. E aonde nós precisamos chegar? Por isso a importância de conhecermos o material como um todo. E um ganho desse ano é exatamente esse. As habilidades já estão todas elencadas, o caderno do professor e do aluno não chegou, acredito que não chegou ainda em todas as escolas, mas já está disponível online, então a gente já tem o norte, e temos o CMSP que vai nos auxiliar nesse contexto. Então, é um ganho grande, em vista do ano passado, que a gente começou, né, ainda naquele primeiro momento do currículo. Então, diversificar instrumentos é fundamental. Eu não posso dar um questionário com 5 perguntas e achar que eu fiz um bom diagnóstico do meu estudante. Variar, né? E vamos pensar nisso agora, nesse momento da prática, para que possamos fazer uma intervenção bem mais assertiva. Ideias? Muitas, né? Exercícios de sondagem, proposições. Bom, vamos estar falando mais sobre isso à frente. Pode ir, Gídio, passa a palavra. Então, veja só, o que nós temos constituído enquanto proposição pedagógica é a escolha das habilidades essenciais, né? As habilidades essenciais, elas são aquelas que fundamentam o componente curricular e o caracteriza. Então, aquilo que, nesse momento, nós precisamos desenvolver. Então, para que as habilidades essenciais sejam consolidadas, então é importante olhar para as habilidades suporte, que vai proporcionar a progressão das aprendizagens, mostrando aí o caminho que o estudante precisa percorrer no desenvolvimento de determinada habilidade essencial. Então, é nesse contexto que o professor vai encontrar pistas para apoiar a aprendizagem do estudante, principalmente aqueles que têm determinadas dificuldades, né? Porque é preciso que o objeto de conhecimento seja apreendido. Então, o processo de conhecimento vai se dar nessa trama, digamos assim, e lembrar aquilo que nós trouxemos já de fundamentos desde o ano passado,
que a proposição agora é que o estudante ele esteja no centro do processo de aprendizagem e que ele precisa desenvolver todas as dimensões, né? A intelectual, a física, a socioafetiva e cultural. Então, pensar no estudante como um ser aprendente, que ele é capaz de aprender, de que ele precisa desenvolver a dimensão da solidariedade, ele precisa estar conectado com a sociedade para ser um cidadão de bem, que ele desenvolva seu protagonismo, que ele seja sujeito, que ele desenvolva também a consciência do espaço, do meio, do ambiente em que ele vive, essa dimensão crítica, no sentido de pensar a partir das realidades e ter um posicionamento diante disso, que ele seja um ser engajado, autônomo, compreensivo, para que ele desenvolva, sobretudo, aquilo que ele pretende ser, que é a sua vocação, para desenvolver seu projeto de vida. Então, tudo isso faz parte desse processo. E todos os conhecimentos que eles vão tendo, ele vai ajudar, de uma certa forma, na consolidação desse processo aí que nós pensamos de forma gráfica já desde o ano passado. Pensando, Egídio, que esse é um contexto atual, né? Quando falamos em habilidades essenciais e de suporte, é porque dentro do currículo é feita uma seleção das habilidades do currículo para o momento vigente, para que não se perca aí uma sequência que se consiga, de certa forma, trabalhar todo o contexto. Mas quando a gente sair, se Deus abençoar, né, que seja logo, sairmos desse contexto, a gente sabe que temos as habilidades do currículo que estão presentes, né? Então, é um convite aí, eu sei que é muita coisa, mas ao estudo das habilidades como um todo da sequência do currículo. Sim. Então, vamos ver na prática, né, Egídio? Agora vamos ver uma atividade prática. Diga lá. Então, pensar o diagnóstico, eu acho que essa fala da Lu que ela trouxe aí, de que nós devemos ter uma visão holística do currículo, né, uma visão global, isto é importante. Para o momento, se escolhe as habilidades essenciais, mas não que não deva olhar para as demais habilidades, não é? Então, a gente tem que ter esse conhecimento desta realidade toda que nós precisamos desenvolver. Então, o diagnóstico vai ser sempre um procedimento didático que pretende dar uma visão global de todo o processo de aprendizagem, o que nós queremos, o que nós pretendemos. Então, a pergunta que nós devemos fazer é qual é o objetivo desse diagnóstico. E depois de constatar aquelas lacunas do processo cognitivo, pensar quais estratégias pedagógicas são adequadas para consolidar o saber do estudante. Então, isso daí é o que nós devemos mobilizar para o pensamento. Já estamos pensando assim na prática. E é a partir da intencionalidade que as atividades são elaboradas, não o contrário, né? Não se propõe uma atividade sem pensar no objetivo, na proposição do objetivo. Então, nós trouxemos aqui duas habilidades, uma essencial de suporte de história e outra habilidade essencial de suporte de geografia, que é a habilidade 6, 1C, de história, e a habilidade G01 do 6º ano, todas, e aí trabalhando os objetos de conhecimento, tempo, patrimônios materiais, identidade cultural, imagens e satélite. Então, nós vamos adiante. Fala da escala. Não passa, não, por favor, aos professores, aos nossos colegas que estão aí iniciando, se voltar, vamos ver se volta. O 6º ano é muito importante percebermos que ele vem num processo. Lógico que é um processo que foi quebrado também, né? Porque todo o andar do currículo começa lá com os anos iniciais, isso é um Fábio, processo consegue voltar? de vários anos. Eu não consigo. Isso, obrigado. Aqui. Então, quando a gente bate o olho nas habilidades, a gente vai ver nas habilidades essenciais que já chegaram, já estão lá no site da IFAP que nós vamos mostrar. Quando eu olho ali o código
observe que a gente tem EF06 e EF05. Então, o 6º ano, é importantíssimo olharmos o 5º ano. Né? E nós vamos estar trabalhando isso um pouquinho lá na frente, mostrar para vocês, mas é ali que vai dar uma base para ele estar chegando. Agora, pensemos, estamos recebendo um 6º ano que precisa ser acolhido dentro de um contexto de pandemia. Então, essas habilidades que aqui estão por exemplo, a de história, inventariar os patrimônios e analisar, reconhecer o que é a organização do tempo, em geografia, analisar as transformações das paisagens para comparar, descrever elementos constitutivos das paisagens para comparar. É aqui que vem o nosso diagnóstico. Quando a gente dá um olhar para a habilidade, a gente sabe aonde a gente quer chegar. Porque é a história da Alice no País das Maravilhas, né? Como é que eu faço para sair? Bom, eu não sei onde eu quero chegar. Então, aonde está o meu ponto de partida? Nas habilidades. É elas que vão dar, querendo ou não, esse caminhar. Por exemplo, em geografia, se vocês observarem a EF05, ela é de analisar. Mas a F06 já é para descrever. Então, analisar é o que vem no próximo passo, é uma habilidade, de certa forma, mais básica, que a gente precisa entender. Então, como eu analiso, como eu diagnostico a habilidade, a progressão da habilidade? A gente tem um esquema aqui, que é a taxonomia Bloom, mas essa leitura da habilidade ela é muito importante. Por quê? Ao ver a taxonomia aqui, nós vamos ver que as habilidades que estão aqui são as habilidades essenciais. Então, é importante que o aluno tenha essas habilidades já. Mas ele não tem. Ele chegou sem essas habilidades, ele ainda não consegue... José Luiz, pediu a palavra? Lembrar, então, quando eu dou uma atividade para localizar, descrever, listar, identificar, eu sei que é uma atividade básica dentro das habilidades. Agora, quando ele já peço para que eles demonstrem, associem, relacionem, expliquem, já é um nível avançado, vai avançando. Se eu pedir para que eles experimentem, demonstrem, classifiquem, para aplicar. E assim nós vamos, olha, o explicar, observe que boa parte das nossas questões, elas, em ciências humanas, elas vêm assim, explique o que é paisagem, explique o que é isso. Só que para chegar no explicar, ele precisa ter passado, não necessariamente nessa ordem, né? Mas para que ele tenha mais uma identificação, para que ele possa relacionar, para depois ele explicar. Então, muitas vezes ele não consegue explicar pensando no verbo, porque ele ainda não fez esse degrau. E pensando que, dentro da taxonomia, criar é o ponto ápice. Então, quando nossos alunos, nossos estudantes, não aprendi ainda, Egídio, nossos estudantes começarem a criar, é sinal de que nós conseguimos evoluir dentro do processo das habilidades, chegando às competências. Passo a palavra. É aquilo que nós desejamos, que o estudante seja também autor e coautor, né? Então, essa questão da autonomia do estudante, para que ele tenha essa capacidade, esse processo que vai sendo construído, não é? Então, a taxonomia mostra que precisamos dar um passo de cada vez, mas muitas vezes essas coisas todas, para quem já está no final do ensino médio, ou para quem já está no final do ensino fundamental, já deve ter bem caracterizado o processo evolutivo do conhecimento. E isso nós precisamos também ter clareza na hora da proposição de nossas atividades. E aí, pensando um pouquinho nessa dinâmica, nós trouxemos os 4 pilares da educação, que é o aprender a conhecer, e o aprender a fazer, a conviver e aprender a ser, né? E aí nós fizemos uma integração com aquilo que nós devemos
desenvolver nesse momento, né? Que, primeiro, a retomada da aprendizagem. Tudo isso vai ajudar nosso estudante a conhecer, né? Nossos estudantes também, eles vão ter o apoio das habilidades essenciais para ir aprender a fazer. Eles vão ter também atenção às habilidades de suporte, e aí aprender a olhar para o ano anterior, para conviver com outros conhecimentos ou conhecimentos já adquiridos de uma certa forma, né? A proposta didática que vai nos ajudar a aprender a ser e o meio de avaliação através de rubricas que nós vamos propor a partir de agora. Então, pensar as rubricas como um modelo avaliativo que pressupõe a intencionalidade do docente. Então, esta integração desses 4 princípios ao processo de aprendizagem foi algo que nós intuímos ontem e achamos que cairia bem fazer esse processo com vocês e demonstrá-lo. Sem dúvida, né? Esse ontem não é ontem, não, né? O ontem porque passado. estamos no passado. Nós estamos num processo, e lógico que nós escolhemos as rubricas para esse primeiro momento de diagnóstico, porque elas são, assim, incríveis e vão auxiliar muito no processo, além de auxiliar no registro. Elas são mais trabalhosas de serem feitas, mas o registro, ele fica, assim, o levantamento das informações é muito preciso. Então, a gente continua na linha do ano passado, a gente continua reforçando a ideia das rubricas. Porque as rubricas, elas são, de uma certa forma, uma maneira de proporcionar uma aprendizagem de forma criativa. Ela vai especificar, geralmente, a expectativa de aprendizagem a partir das atividades propostas, porque ela vai detalhar um pouco a tarefa, e aí o professor precisa desenvolver, sistematizar esses critérios, de que maneira vai ser esta rubrica, se é uma rubrica que será proposta por meio de tabelas, se é construída a partir das habilidades, das competências e atitudes. Então, é algo que dá um leque de opções para o professor. E os aspectos que serão avaliados. Então, aí você percebe que pode ser construída a lista de critérios, mostrando os diferentes níveis de desempenho, isto de uma forma transparente, mostrando com coerência para o estudante, que ele saiba de fato que ele está sendo avaliado nesses quesitos, e mostrar também que as rubricas, elas apresentam diferentes níveis de desempenho. Então, você pode propor esta percepção para o estudante, mostrando que ele precisa esforçar-se mais nisso ou naquilo, e descrevendo também os diferentes níveis de desempenho. Então, você mostra que ele vai progredindo à medida que ele vai sendo mais proficiente. Então, nesse sentido, as rubricas é o que tem sido, assim, bastante valorizado no meio acadêmico, principalmente nesse tempo em que há muitas possibilidades de inclusão de ferramentas pedagógicas. Principalmente pela transparência, não é, Gígio? Ela é muito transparente, tá? Vamos lá. 11h19, Gígio. Então, aí nós pensamos o quê? Que existe esse conhecimento, existe a proposta da avaliação enquanto objeto de conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, esses princípios todos estão vinculados a esta temática. Então, nós trouxemos aqui algumas proposições, né, de conhecimento. Se o estudante fez leitura de texto, se ele observou a questão do tempo, os patrimônios materiais, se realizou pesquisa, se ele reconheceu as diferentes formas de caracterizar o tempo, a cultura, se leu com proficiência, se participou das discussões. Então, nós trouxemos uma série de reflexões sobre o objeto do conhecimento e a habilidade a ser desenvolvida, bem as atitudes e valores que esses estudantes precisam desenvolver.
Então, é uma ideia que está aqui posta. É sempre bom pensar no conhecimento, na habilidade, nos valores e atitudes aqui, né? E isso tudo pode ser uma contribuição para a elaboração das rubricas. Eu acho que a gente passa, me parece que o tempo está escasso, né, Lu? Sim, aí as formas. E, gente, é importante deixar claro aqui, a gente sabe de toda a angústia desse momento, é um monte de material, e o professor fala, meu Deus, além de isso, aquilo que está chegando, agora nós vamos ter que fazer rubrica também. Não é isso, gente, a gente está numa formação e estamos aprofundando conceitos que podem auxiliar no diagnóstico de vocês. Nosso próximo TPC, a gente vai atender o ensino híbrido, a gente já vai fazer um levantamento sobre toda essa realidade que está acontecendo para auxiliá-los. E é importante que na avaliação de hoje, vocês também auxiliem a gente nesse aspecto em que podemos auxiliar vocês. Mas a rubrica, lógico, quando a gente pensa na escrita, ela é complexa, não é? Mas não é, a gente precisa aprender a pensar de uma forma simples. O que meu aluno, meu estudante precisa saber nesse momento, né? Lógico que aqui a gente traz aspectos mais amplos, né? Mas aqui, lembrando sempre que uma rubrica, ela tem critérios e níveis. Ele está em que momento esse aluno? Está no momento que ele atingiu realmente o que a gente está precisando, ele ainda está no meio do caminho, em que ele precisa melhorar? Se você passar a próxima, Gigi, que não vai dar tempo da gente destrinchar todos, essa aqui já é uma rubrica mais simples, né? Ver se ela foi, para que vocês possam, dentro da atividade, pensar... Fábio, isso, obrigado, Fábio. Então, olha esse aqui você consegue fazer um diagnóstico da sala como um todo, né? Você coloca o nome dos estudantes aqui, em que estágio cada um está utilizando as cores, né? Pode ser de outra forma. Por quê? Porque o registro, ele vai, querendo ou não, para você e para os estudantes, sabermos o que já sabemos e aonde queremos chegar, né? Observa que fica claro aí, ele lê e interpreta imagens de forma abrangente. Então, interpretar a imagem é interessante? Por que é interessante? Porque acabou ficando na ordem inversa aqui, Gigi, mas se você passar as atividades, nós propomos atividades aqui para vocês, olha só, com mapa conceitual e com análise de imagem. Então, ele consegue fazer essa leitura? Ele consegue entender esse mapa conceitual? A dimensão socioemocional, né, que... O vídeo, né? Quanto ele conseguiu? Diga lá, Egídio, não vai dar tempo de passarmos o vídeo. Então, nessa dimensão socioemocional, a importância de perceber a conexão com a temática e a proposição também dos sentimentos que é exigido nesse momento de desenvolvimento também do objeto de conhecimento. Então, depois vocês veem... É o sexto ano, né? Então, o sexto ano a gente propõe uma diversidade de atividades. Podemos passar, Fábio, não estou conseguindo. Instrumentos. De história, como... O diagnóstico ele pode ser até conjunto, vamos assim dizer. Então, principalmente porque o sexto ano é uma turma que precisa ser ajudada na organização do tempo, né? Então, essa questão da agenda... Ô, Fábio, você consegue passar o próximo? Não estou conseguindo, tá travado para mim. Isso, obrigado. E aí, essa questão do tempo, né? Então, a reflexão sobre o tempo, isso tudo lá no sexto ano, principalmente em história, depois a ideia do calendário, aí nós vamos trazer, próximo slide, por favor. Aí nós vamos trazer essa proposta da leitura das imagens, as diferenças dos contextos aqui, para que eles possam pensar o calendário e os diversos calendários, o tempo que vai se esvaindo, quando o tempo passa rápido. Aí, para a próximo slide.
Aí tem uma tirinha que vai falar, tem também uma rubrica sobre a tirinha. Pode passar, Fábio. O meu slide travou, viu, Egídio? Eu parei lá no vídeo, já não estou vendo mais nada aqui. Mas Tá. estamos aí. Ô, Lu, Pode ir tá naquele passando. slide Sociedade, Natureza, Geografia e História, que mostra a Avenida Paulista, tá? Você comentar a questão da paisagem. Essa atividade, gente, ela está no caderno do professor e aluno do 5º ano. É um convite que já fiz para vocês. Vai estar aí na sequência do nosso slide aonde está esse material. Esses materiais estão todos disponíveis, tem muita atividade. Achei o caderno fabuloso. E essa mesma atividade foi dada na primeira aula do ano passado do CMSP, lá nas primeiras do Centro de Mídias, né? Foi utilizada essa atividade. Vocês observem que só com essa atividade nós montamos aquela rubrica anterior, né? Só com ela, com 4 questões já deu para a gente analisar essa situação dentro de um todo, dentro da rubrica, certo? Pode passar. Vai falando para mim que eu não vou nem me atrever a sair daqui que vai apagar tudo. Aí tem um poema O Bicho e tem o Miguelito ali. Que são formas interessantes de trabalharmos dentro da contextualização do diagnóstico. Observe, é um poema, é a relação do espaço, da paisagem, e vamos colocar um poema de fome, por exemplo, né? Vocês observem que é muito interessante, eu gosto muito de usar esse poema, sempre usei nos diagnósticos com os meus alunos, porque a gente consegue ver a evolução depois pela série, o quanto eles vão aprendendo a argumentar. E a charge, sem dúvida, é um instrumento que dá para a gente observar, sim, a questão ambiental, nesse caso, mas vem a ideia do diagnóstico. Dá para a gente diagnosticar muita coisa. O poema, chamar o colega de língua portuguesa, né? E aí podemos fazer um diagnóstico. O material do Aprender Sempre, não estou falando que tem esse poema lá, mas é uma parceria importante nesse momento. Podemos passando, Fábio, por favor, que eu não estou conseguindo aqui. Aí tem as habilidades de suporte e essenciais que mostra, digamos, o encadeamento das habilidades do 1º ao 9º ano. Lu, aquele de geografia, quer comentar rapidinho, que já está quase estourando. É importante entendermos aí o seguinte, olha, lembra que eu falei do código? Quando é F05, então todo bimestre nós vamos ter a indicação de uma habilidade do bimestre anterior ou do ano sério anterior, no caso, 6º ano. Mas lembrem-se que o caderno do professor, que está disponível online, ele começa com a primeira habilidade do ano. Então, por exemplo, do 6º ano, começa com a primeira habilidade do 6º ano. Mas o Centro de Mídias, já vimos ali, se vocês quiserem passar, o Centro Pode passar, de Mídias Fábio. aí, passando, ele vai trazer passando. as habilidades, por exemplo, do 5º ano. Aí fica, mas peraí, né, o que é? O Centro de Mídias vai auxiliar nesse reforço, nessa recuperação, trabalhando essas habilidades de apoio com vocês. Podemos passar, Fábio. É importante observarmos toda a trajetória aí, lógico, o Centro de Mídias também está se estruturando, mas foi um ganho fantástico, horrível você falar sem ver, né? Foi um ganho fantástico aí para o apoio da nossa recuperação aí, do nosso reforço. Eles vão estar trabalhando com algumas exceções. Geografia, por exemplo, semana passada foi o tutorial do CMSP, então ganhamos aí um tempo para trabalharmos o diagnóstico. Agora já começa com as habilidades de reforço. Tanto história quanto geografia, se nós olharmos as habilidades essenciais de suporte, elas sempre vai ter uma habilidade de retomada, tá? Em todos os anos, em todas as séries, inclusive ensino médio. E ensino médio vai ter o 9º ano como a habilidade de retomada. E aqui nós estamos no slide mostrando o suporte pedagógico para a área de ciências humanas. E aqui você tem todos os links, né? Tem o link do currículo paulista, tem o link das habilidades essenciais, aí tem o do Drive, onde você acessa, tem documento de orientação de planejamento, apoio às modalidades de atendimento e temáticas, tem o link do Centro de Mídias, tem do repositório,
Tem a sala do Google Classroom, a TPC de nossa diretoria vai estar aqui, tá certo? Nós vamos fazer o link para a nossa sala de ATPC e assim por diante. Aí nós vamos para a avaliação. Lembrando aí, Gídio, que a nossa diretoria, todas as formações do ano passado estão disponíveis para estudo, para observação, está aí no site da diretoria, na parte do núcleo pedagógico. Então, está aí à disposição. E, professores, acessem, por favor, o e-mail de vocês, o @prof, que é o Gmail. Já montamos um grupo lá, eu sei que muitos não têm o hábito de acessar, mas lá vocês fiquem à vontade para que possam colocar as dúvidas e sugestões. Temos o grupo do WhatsApp, já o Educadores, de Ciências Humanas, e estamos à disposição para auxiliá-los. Essa é a ideia. Na avaliação, por favor, queremos muitas sugestões para que a gente possa auxiliar vocês nesse momento de início e aonde podemos estar trabalhando nas próximas orientações. Agradecemos muito, participem, por favor, desta avaliação. A presença e participação de vocês é essencial para a gente desenvolver um bom trabalho, tá? Um grande abraço, muito obrigado pela presença nessa terça de carnaval. Agradecemos muitíssimo, gente, é muito bom estar próximos novamente e, mais uma vez, reforço, estamos à disposição. Fiquem com Deus. Hoje, Fábio, muito obrigado, porque você nos salvou. Hoje tivemos que pular bastante. Agradeço muitíssimo, Fábio. O problema é a conexão da diretoria, né? Ela oscila bastante, ela é bastante instável, isso dificulta mesmo. Mas contem sempre comigo. Gratidão sempre, né? Todos os colegas do núcleo também, gratidão a todos por estarmos aí sempre na parceria. Tamo junto.